Nós vamos falar neste momento sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, a celebração que foi criada pelo nosso Deus. E nós colocamos aqui, para quem nos assiste em imagens, uma apresentação, né? Um PowerPoint que vai facilitar também o trabalho e a vida dos nossos amados irmãos. O verdadeiro sentido da Páscoa, né? A verdadeira celebração da Páscoa e o seu significado em nossos dias. Nós vamos estar meditando no que diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 5 em diante, diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Meus amados irmãos, esta é a palavra de Êxodo da instituição oficial da Páscoa, quando o povo estava ainda cativo, estava ainda no Egito, e Deus levantou a Moisés para ser aquele que iria fazer o trabalho de libertação do povo hebreu da servidão do Egito. Isto aconteceu, este evento da Páscoa, em cerca de 1440 a.C., quando os hebreus eles ainda estavam escravos no Egito. E depois de tantas pragas que Deus havia levantado e Faraó endurecido o seu coração, Deus agora ia lançar a última praga, chamada a morte dos primogênitos. Seria quando o anjo da morte passaria por todas as casas e estaria matando, estaria liquidando com os primeiros filhos de cada família. Seria a morte dos primogênitos. Mas, para que Deus pudesse poupar a casa dos hebreus, ele então instituiu este cerimonial, este ritual, em que um animal perfeito, ele deveria ser sacrificado, e o seu sangue, ele deveria ser colocado nos umbrais, nos marcos das portas. Deveria ser pegado uma espécie de uma erva e colocado sangue naquela erva, e aquele sangue seria espargido, aquele sangue seria como se fosse pintada, né? Aquele umbral, aquele marco das portas principais das casas, para que quando o anjo da morte passasse, ele viesse a poupar a casa dos hebreus. E enquanto o anjo da morte passava, eles estariam agora ali comendo aquele animal, um cordeiro sem defeito. Eles estariam também mastigando ervas amargas e comendo um pão sem fermento. Esta Páscoa, esta instituição da Páscoa, ela depois se tornou algo a ser celebrado anualmente, uma festa que duraria cerca de 7 dias. Aleluia! Assim foi comemorada a Páscoa, o tempo em que Deus poupou os filhos
dos hebreus da morte. Aleluia! A Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, diz que as coisas que aconteceram, elas nada mais eram do que uma sombra, do que um reflexo daquilo que haveria de vir. Então, a Páscoa, meus amados irmãos, simbolizando o momento em que Deus poupa os seus filhos da morte, nada mais é do que uma simbologia daquilo que haveria de vir. Aleluia, que seria o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro imaculado que um dia, sem ter qualquer tipo de defeito, seria sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. Glória a Deus! Eu estou sentindo a presença de Deus, porque este é sim o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo vir a este mundo, ser experimentado, aleluia, ser experimentado pelos anciãos, pelos sacerdotes e ser demonstrado de fato sem qualquer defeito, sem qualquer falha, e ser depois sacrificado. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. O que nós vemos hoje, meus amados irmãos? Nós vemos que a Páscoa, nos nossos dias, foi totalmente desfigurado. O sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, ele foi associado a uma história de um coelho que coloca ovos de chocolate. Essa bizarrice da festa pagã em que o coelho, simbolizando fertilidade, põe ovos de chocolate. Veja bem, meus amados irmãos, o quanto o diabo, quanto Satanás, ele tem por objetivo deturpar as coisas sagradas, porque hoje trocaram as ervas amargas por chocolate, por algo doce, né? Quando, na verdade, Deus manda eles comerem ervas amargas para lembrar o tempo em que eles estavam sendo exilados e escravizados, quando o chicote batia nas costas dos hebreus. Mas hoje nós vemos algo totalmente deturpado, né? Vemos também uma comemoração que ela tem todo um peso espiritual, sendo transformado em uma comemoração com fins comerciais, né? Eu estava ouvindo nesta semana uma pessoa ligada ao setor dos supermercados dizendo que este é um dos principais fins de semana do ano, porque é o ano em que o comércio gira. Então, o que nós vemos é uma deturpação do verdadeiro sentido da Páscoa, onde eles mudaram, né? O mundo tentou mudar a verdadeira essência da celebração da Páscoa. Então, o que nós vemos a verdadeira Páscoa em relação à Páscoa de hoje? A verdadeira Páscoa, ela tem por objetivo, volto para trás, a verdadeira Páscoa, pode voltar, por favor? Isso, a verdadeira Páscoa, ela lembra o tempo da escravidão e o momento de comemorar a libertação dada por Deus. Em nossos dias, a Páscoa, ela é dar e receber chocolates, falar de um coelhinho que coloca ovos de chocolate. Nos tempos bíblicos, a tipologia ela é clara por aquilo que Cristo fez por nós. E hoje em dia, infelizmente, o objetivo da Páscoa é gerar lucro e mover a economia, né? E fazer com que as pessoas gastem dinheiro e outros enriqueçam a partir de uma data simplesmente comercial. Vamos para a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 7 e 8, diz assim: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma massa nova,
assim como sois sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães da sinceridade e da verdade. A palavra de Deus nos mostra claramente que Cristo, ele é hoje a nossa Páscoa. Cristo é hoje, aleluia, a Páscoa verdadeira que devemos celebrar. Não devemos celebrar o coelho, não devemos celebrar o chocolate, não devemos celebrar nem mesmo o tempo da escravidão ou da libertação lá dos hebreus, mas devemos sim celebrar a verdadeira libertação do pecado através de Cristo. E estes versículos, meus irmãos, é muito interessante porque fala sobre o fermento. E muitas pessoas têm uma ideia errônea de que Jesus, ele bebeu vinho na Santa Ceia. Veja que a Santa Ceia bíblica, ela era exatamente no período da Páscoa. E no período da Páscoa, o vinho não poderia ser fermentado, não era um vinho alcoólico, era nada mais, nada menos do que o suco fresco de uva, o fruto da vide fresco, aleluia, porque no período da Páscoa não poderia se comer ou beber nada fermentado, era proibido pela lei mosaica. E Cristo, ele quando compartilhou da Santa Ceia antes da sua morte, ele compartilhou o suco fresco da uva, louvado seja o nome do Senhor, tirando qualquer possibilidade, meus amados, de Cristo ter bebido um vinho alcoólico, um vinho fermentado. Isso não aconteceu. Romanos 5:6 diz assim: pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois poderá ser que por alguém bondoso alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é, meu querido irmão, o verdadeiro sentido da Páscoa? Cristo ter morrido e ter ressuscitado, vencendo o pecado e vencendo a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar neste tempo. Que o Senhor te abençoe com as ricas bênçãos nos lugares celestiais e que você possa, neste tempo, junto com a sua família, desfrutar o verdadeiro sentido da Páscoa. Irmão Rodrigo, é pecado comer chocolate na Páscoa? É pecado eu ganhar um ovinho de chocolate? Não, irmão, não é pecado, né? Mas é importante que você possa entender, sim, o verdadeiro sentido da Páscoa, que Cristo morreu por você e ressuscitou, vencendo o diabo, vencendo a morte e garantindo a vitória através do seu sangue, que hoje é o que nos purifica. Eu quero orar neste momento por você e pela sua família, para que a bênção do Senhor te abençoe, para que a bênção do Senhor te alcance. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este programa e por esta maravilhosa oportunidade de trazer este conhecimento para os nossos irmãos, ouvintes, para aqueles que estão ligadinhos através do rádio, através do YouTube, que o Senhor continue abençoando e que possamos, Senhor, entender o verdadeiro sentido da Páscoa, porque Tu és, Senhor, a nossa Páscoa. Em nome de Jesus, amém e amém.